Vídeo do curso de Direito sobre o tema pena de morte. O que é pena de morte? Pena de morte é um tipo de condenação criminal prevista e regulamentada de acordo com a lei e sistema jurídico da região em que é aplicada. Vários podem ser os motivos que levam o indivíduo a ser condenado à pena de morte. Casos de assassinato, adultério, estupro, homossexualidade, política e espionagem são exemplos de crimes que são ou já foram considerados capitais. As principais formas de execução atualmente são enforcamento, injeção letal, fuzilamento, decapitação e apedrejamento. Os que não são mais vigentes são garrote, guilhotina, fogueira e desmembramento. Segundo os registros, os egípcios utilizavam essa execução para todos os crimes, mas não eram só eles. Hebreus e babilônios também a aplicavam. Além deles, Hammurabi, que foi o reunificador da Mesopotâmia, executava muitas pessoas com a pena de morte. Baseado nisso, existiu o Código de Hammurabi, citado em texto jurídico 2000 anos antes de Cristo. No Brasil, a pena de morte era aplicada desde os indígenas, onde existia um direito penal, com pena capital para várias infrações. No período das capitanias hereditárias, a pena de morte era aplicada, sendo que após a proclamação da independência em 1822, entrou em vigor a primeira Constituição do Brasil, 1824, onde manteve a pena capital, se mantendo no Código Criminal de 1830 para determinados crimes. Entre 1890 e 1837, não houve pena de morte no Brasil, porém, durante o período de Getúlio Vargas, a pena capital foi reativada para casos de crimes políticos como traição à pátria e homicídios praticados com requintes de crueldade. Em 1946, a Constituição restringiu a aplicação de pena de morte somente para crimes militares em tempos de guerra. Com a Emenda Constitucional número 11, de 13 de outubro de 1978, foi novamente abolida a pena de morte para os crimes comuns contra a segurança nacional. A atual Constituição de 1988, ao cuidar dos direitos e garantias fundamentais, em seu artigo 5º caput, garante aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, no inciso 47. A última execução determinada pela Justiça brasileira foi de um escravo com o nome de Francisco, em Pilar, Alagoas, no ano de 1876. O último homem livre a ser executado foi Manuel da Mota Coqueiro, que mais tarde descobriu-se ser inocente. A última execução de mulheres foi das escravas Rosa Cassange, que era inocente, e da Peregrina, o nome dela era Peregrina, ocorrido em Sabará, Minas Gerais, que foram executadas por enforcamento no ano de 1858. Atualmente, cerca de 88% dos 193 países que integram o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas já aboliram ou não praticam a pena de morte há cerca de 10 anos. Os países que mais praticam esse processo são Irã, Arábia Saudita, Paquistão, que juntos totalizam 87% dos casos registrados atualmente. Apesar disso, a pena de morte vem sendo cada vez menos utilizada. Um, por exemplo disso, é os Estados Unidos, que de 31 estados que a pena de morte é legalizada, 10 já renunciaram. Hoje no Brasil, esse processo só é aplicado em crimes de guerra, conforme o inciso 47 do artigo 5º da nossa emenda no nosso Código Penal Militar, e a pena prevista por fuzilamento, em alguns exemplos de crimes, traição, covardia e crimes de roubo. Atualmente, a aplicação da pena de morte como método punitivo tem grande discussão entre a comunidade internacional, principalmente entre os países que praticam a pena e as organizações em prol aos direitos humanos, que são completamente contra a pena de morte. Os indícios mostram que cada vez menos a pena de morte é aplicada.